tribulação. Hoje nós vamos falar sobre a herança em Cristo Jesus. Amém? Você pode repetir comigo a herança? Você pode fazer melhor. Repete de novo: a herança em Cristo Jesus. Abra por gentileza a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Amém? O nosso data show está internado tomando soro, mas já diagnosticamos o problema, já compramos a peça que quebrou e dentro de alguns dias ele estará aqui novamente funcionando, amém? Enquanto isso, vamos no modo antigo. Quem é crente trouxe a Bíblia aí, não tem problema se eu não trouxe, abre o celular. Se o seu celular não tiver uma Bíblia, eu pego você na saída. Pego. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim. É uma palavra que nós lemos bastante, mas hoje nós queremos aprofundar um pouco mais nela. Dá para você dar uma glória? Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Dá para você dar uma glória? Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça, da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o propósito que foi estabelecido em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, prestem atenção nisso, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros estamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem e lerem na palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês e foram selados com Cristo e com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Fala assim: a garantia da nossa herança. Ficou bonito. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Dá para você glorificar ao Senhor? Essa palavra é uma palavra muito profunda. E deixa eu falar uma coisa para você. Efésios capítulo 1, que foi escrito segundo o apóstolo Paulo, é para mim, uma das cartas mais profundas que fala sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. É algo tão poderoso, se você entender Efésios capítulo 1, preste atenção, eu vou dar uma lição para você na tua casa. Você vai ler Efésios a semana inteira. Você promete para mim? Você vai ler Efésios, você vai ler de novo, você vai ler outra vez, você vai ler de novo. Porque quem entende Efésios, entende exatamente o que nós ministramos na sexta-feira e o que eu vou ministrar hoje. Eu vou explicar para você de uma forma mais profunda isso. No reino de Cristo, no Evangelho, o plano do Evangelho é trazer a salvação. Amém? E deixa eu falar uma coisa para você importante. Durante algum tempo, eu mesmo estando na igreja, eu não sabia se eu era salvo ou não. Às vezes me questionava: será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo?
Depois eu descobri uma coisa chocante. Se você não tem certeza da sua salvação, significa que você não é salvo. Eu quero que todos vocês prestem bem atenção e eu vou repetir isso de novo. Se você não tem certeza da sua salvação, significa que você não é salvo. Eu vou explicar para você o porquê. A salvação, ela não é uma obra humana. Sabe uma coisa interessante quando nós falamos sobre salvação? Quando falamos sobre salvação, a primeira coisa que passa na nossa mente é aquilo que eu estou fazendo de certo ou errado. Concordam comigo? Dá para você dar uma glória bem forte? A salvação, ela não é condicionada, e eu quero que você preste bem atenção nisso, naquilo que você faz, sabia disso? E eu vou provar isso para você. A Bíblia diz assim, que Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Sabe o que é a religião? Deixa eu falar uma coisa para você. Religião não é uma coisa boa, sabia disso? Religião é uma coisa ruim, eu vou te provar isso também. A religião que crucificou Jesus. Se Jesus viesse hoje, sabe quem crucificaria Jesus de novo? A própria igreja. Porque infelizmente a religião, ela está tentando buscar a salvação, ela está tentando conquistar a salvação pelo mérito próprio. E salvação não tem a ver com mérito. Salvação tem a ver com a obra que Cristo estabeleceu na cruz do Calvário. Você pode dar uma glória por isso? Lembra na velha aliança? Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês. Depois eu quero dar um abraço forte em vocês, antes de vocês ir embora, tá? Amém? Eu quero que você preste atenção nisso. Depois que Adão pecou, a Bíblia diz assim que através de Moisés é estabelecido o tabernáculo. E através do tabernáculo, depois cria-se o costume de uma vez por ano, eles pegavam o animalzinho, sem manchas, sem nenhum defeito, sem nenhum carrapato, levava para o sacerdote, e o sacerdote analisava, examinava o animal, depois confirmando que o animal estava em perfeita estrutura, sacrificava o animal, para que através do sangue do animal derramado, justificasse-eis durante todo o ano. Você sabe bem disso, você é craque de Bíblia, amém? Agora me responda uma pergunta. Eles perguntavam para o pecador que levou o animal que ele tinha pecado? Não. Eles não olhavam para o animal e falavam assim, desculpa, eu inverti. O animal não é o homem que levou o animal, não, tá? O homem. Eles não perguntavam para o homem, o que você fez durante todo esse ano de errado? Não. Quem ele examinava? Ele examinava o animal. Vocês concordam comigo? Sabe o que isso significa? Que a obra da salvação não tem a ver com aquilo que você produz, mas tem a ver com aquilo que Cristo produziu. Eu vou explicar isso melhor para você. A palavra de Deus diz assim em Isaías, que Jesus, ele foi o cordeiro mudo, que nem sequer abriu a sua boca. Sabe por que Jesus teve que morrer na cruz? Ele teve que ser torturado, ele teve que derramar até sua última gota de sangue. A Bíblia também, Isaías, diz assim que foi do agrado de Deus moê-lo, porque na verdade aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para você. Então todo o sofrimento que Jesus passou, toda a tortura que ele passou na cruz, simbolizava você lá. Todos os pecados que você cometeram foi lançados nele, e através do sangue derramado na cruz do Calvário acontece a nova aliança, e significa que os seus pecados todos foram lançados nele. Os seus pecados foram perdoados. Dá para você dar uma glória por isso?
Romanos capítulo 5 fala o quê? Sendo, pois, justificados pela fé, agora tendes paz com Deus. A Bíblia chama de Jesus de reconciliador. Sabe o que é a obra da reconciliação? A reconciliação é exatamente o que um advogado faz. E sabe o que o advogado faz? Ele pega duas partes que estão brigando. Obrigado, minha diaconisa. Eu quero usar um exemplo na prática. Você estava trabalhando numa empresa e de repente seu patrão deu uma mancada com você, não pagou seu salário, aí você saiu, aí você teve que entrar na justiça. O que é a função do advogado? É fazer uma conciliação. E o que é a função da conciliação? Juntar as duas partes e fazer com que elas entrem num acordo e acabem com aquele conflito, amém? Em Coríntios fala que Jesus ele foi o nosso conciliador, que nós fomos salvos através do evangelho da conciliação. Sabe o que ele fez? Ele pegou os nossos pecados, ele pagou o preço pelos nossos pecados, amém? A Bíblia diz assim que agora os seus pecados eu não vos lembrarei mais. Ele foi lançado no mar do esquecimento. Agora, para nós caminharmos, que na verdade não é o tema dessa noite. Então, pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A primeira coisa que você precisa entender, o que é a graça? A graça é exatamente a manifestação do amor, da vontade, da bondade e da expressão do caráter de Deus derramado sobre as nossas vidas. A graça significa presente. Sabe o que é a salvação? Mesmo sem você merecer. O sangue derramado na cruz, a obra da substituição, faz com que você seja salvo. Lembram do ladrão da cruz? O ladrão da cruz, ele teve uma vida roubando, pecando, indo contra todas as leis imagináveis. Mas o que ele fala, que Jesus fala para ele na cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque naquele momento da cruz, poucos minutos que ele teve do lado de Jesus, ele reconheceu que Jesus havia graça, que Jesus era o Messias e que através do Messias ele poderia ser salvo. Eu tenho uma boa notícia para dar para você nessa noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa o que você fez no passado, não importa o quão ruim você foi, não importa o quanto de defeitos você tem, o que importa é que você precisa ter consciência que Cristo ele é capaz de limpar todo o seu ser, e através da graça você sai daqui hoje limpo, purificado, sarado, curado e fortalecido através do favor dele. Mas é muito difícil o ser humano entender isso, sabe por quê? Porque nós vivemos, nós fomos educados em uma rotina. Você precisa fazer para você merecer. Aí escutamos coisas como assim: eu sou santo porque eu vou no monte orar. Já escutou alguém falar assim? Eu sou santo porque eu jejuo uma vez por semana. Eu sou santo porque eu leio a Bíblia. O eu tem a ver com justiça humana. E a Bíblia diz assim que a justiça humana é como um trapo imundo. As obras do homem não são boas. Você está entendendo isso? A salvação não depende do que você faz, depende do que Jesus fez. Agora eu sou salvo, eu me comporto como salvo. Isso se chama fé. Eu vou orar sim, o máximo que eu conseguir, porque eu creio que Jesus me salvou. Eu creio que eu nasci de novo, agora eu creio que eu tenho uma nova natureza. Se eu tenho uma nova natureza, eu tenho que me comportar conforme ela. Eu jejuo porque eu preciso estar mais sensível para que a minha fé aumente. Eu leio a palavra de Deus porque a Bíblia diz assim que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e eu não tenho mérito nenhum nisso. Então, para nós resumirmos, para nós entrarmos na palavra, porque a gente nem entrou na palavra ainda.
Como eu alcanço a salvação? A primeira coisa, você precisa crer na obra da cruz do Calvário. Segunda coisa, você precisa ter fé. Fé não é simplesmente você falar eu creio. Eu sempre uso esse exemplo e eu vou usar de novo. Eu tenho sede e eu tenho fé que essa água vai matar minha sede. Eu criei e não matou, porque eu criei. Crer é você acreditar. O mundo lá fora está cheio de pessoas que vão para o inferno por acreditar, por simplesmente acreditar. E o acreditar não resolve. Se você perguntar lá fora lá quem é Jesus, todo mundo vai saber te responder. Isso é crer. Mas sabe o que é fé? Fé é uma atitude. Efésios capítulo 2, versículo 8 fala que a salvação vem pela graça mediante a fé. Mas em Tiago diz assim que a fé sem obras é morta. Fé é uma reação naquilo que eu creio. Eu creio que essa água vai matar minha sede, então eu vou pegar ela e eu vou tomar. Isso é fé. Acabou minha sede. Então como eu sou salvo? Eu sou salvo quando eu creio, quando eu tenho fé no Cristo que morreu na cruz do Calvário. E sabe que a fé, a Bíblia diz assim, se confessares com a boca e crer para a justiça, você será salvo. É simplesmente isso. Mas sabe de uma coisa interessante? Agora nós começamos a entrar no tema dessa noite. Eu quero que você dê uma glória a Deus por isso. A salvação, ela é uma porta que te lança no reino de Deus, amém? A salvação, tem pessoas que infelizmente entendem a salvação só no dia que Jesus voltar. Deixa eu falar uma coisa para você. Entendimento totalmente errado. Nós somos divididos. Nós somos um espírito. Porque agora a Bíblia diz assim que o nosso espírito foi vivificado. Nós temos uma alma e moramos no corpo. O processo da salvação, ela acontece instantaneamente quando eu confesso com a minha boca e creio para a justiça e manifesto a fé. Sou salvo. Amém? Dá para você dar uma glória por isso? Se você é salvo. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Um dia você levantou suas mãos, você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Um dia você desceu as águas batismais. Tudo isso significa que você é salvo. Amém? É uma boa notícia para você. Mas eu quero nessa noite ministrar não simplesmente para que são salvos. Eu quero ministrar para aqueles que querem manifestar o reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um propósito maravilhoso estabelecido para a sua vida antes mesmo de você nascer. E esse propósito tem a ver com você desfrutar da herança de Cristo. Glória a Deus. Há uma unção tão maravilhosa sobre esse ambiente. Glória a Deus. Eu estou olhando para você e estou muito feliz porque a chuva não impediu vocês. Amém? E a Bíblia diz assim que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se você veio, você sairá daqui recompensado, porque Deus ama aquele que age por fé. Amém? Salvação é uma porta. Sabe qual é o grande problema? Deixa eu explicar para vocês. A Bíblia, ela tem mais... Opa, houve um terremoto aqui. Desceu algum anjo, brincadeira. A Bíblia, ela tem 32 mil promessas. É muita promessa, não é? Não é? Mas a nossa mente, ela fica tentando viver a promessa. E na verdade, deixa eu falar uma coisa para você. Cristo, Ele está além da promessa. Sabe qual é o grande problema? Deixa eu explicar para vocês de uma forma mais simples. Quem lembra do povo que estava cativo no Egito e foi liberto através da vida de Moisés, e eles foram para o deserto? Um trajeto de 40 dias, eles ficaram 40 anos. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo através da promessa. E na verdade, a terra prometida não era mais uma promessa. Ela já era uma realidade. Aí a mentalidade deles era: mas Deus tirou a gente lá
do Egito, a gente era escravo, a gente comia uma cebolinha saborosa e a gente tinha a nossa casinha para dormir, por mais que era simplesinha. E Moisés, por que você fez isso com a gente? Eles estavam vivendo de promessa. E eles precisaram de 40 anos para eles entenderem que a promessa já era uma realidade. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Eu não estou falando que promessas são ruins, mas você não pode viver com expectativa da promessa. Deus trouxe você aqui nessa noite para falar para você que a promessa ela já foi cumprida e agora você tem que desfrutar da realidade. Eu vou explicar isso melhor para você. A Bíblia é dividida em duas partes: Velho Testamento ou Velha Aliança e Novo Testamento, Nova Aliança. Vocês concordam comigo? Dá para você dar uma glória? Amém? A Bíblia ela vem progredindo desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, assim por diante. E nós vemos que ela começa numa progressão, e a Bíblia nos ensina que a velha aliança existia promessas de um Messias que haveria de vir, amém? E eram promessas do Messias que viria. Promessas e promessas. A palavra testamento é a mesma palavra do documento de uma herança, amém? Uma pessoa, quando ela tem muitos bens, quando ela tem muitas riquezas, eu sei que pobre não faz isso, mas os ricos fazem. O que eles fazem antes de morrer? Eles vão no advogado, e lá no advogado eles pegam e fazem o testamento, amém? E é o mesmo sentido da palavra da Bíblia, testamento. Velho Testamento, Novo Testamento, Velha Aliança, Nova Aliança. Agora, no Novo Testamento, há 2000 anos atrás, Jesus na cruz do Calvário, antes de morrer, ele fala assim: está consumado. Quem lembra disso? Você lembra dessa passagem? Quando ele diz na cruz do Calvário está consumado, em outras palavras, ele está falando: a partir de agora, vocês começam a desfrutar da minha herança. Amém? A Bíblia diz assim que nós somos co-herdeiros com Cristo. A partir de 2000 anos, 2025 anos atrás, para nós sermos mais precisos, eu quero que você entenda que você não tem que viver através das promessas. Mas agora você precisa desfrutar da herança. E isso tem a ver com identidade. Fala comigo assim: identidade. Eu sei que a palavra herança, em algumas vezes, ela foi durante um tempo deturpado. Sabe por que a palavra herança foi por um tempo deturpada? Eu vou te explicar nessa noite. Quem aqui já ouviu falar que uma pessoa ganhou uma herança e faliu? Eu já conheci pessoas assim. Já conheceram? Sabe por quê? As pessoas falam assim: a herança ela é amaldiçoada, porque o que o dinheiro, o que o pai suou para conquistar, os filhos não valorizam. Na verdade, não é a herança que é amaldiçoada, na verdade, o filho que é imaturo e não conseguiu administrar as riquezas do pai. Quem é que lembra do filho pródigo? Foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Mas herança tem a ver com identidade. Fale comigo de novo: herança tem a ver com identidade. Gálatas capítulo 4, versículo 1, é um dos meus versículos preferidos da Bíblia, que diz assim: o herdeiro, enquanto é menor de idade, ele não se desfere de um escravo, embora seja dono de todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo escreve Gálatas, ele estava se referindo exatamente à família da fé. Sabe qual é o segredo para você desfrutar da herança em Cristo Jesus? O segredo é a maturidade. Responda comigo: maturidade. Sabe o que você precisa entender? Que se tem algo que está faltando na sua vida, se há uma sensação de falta em você, eu preciso explicar isso melhor para você. Você anda preocupado com a crise que está acontecendo no mundo?
Você anda preocupado com a conta que vencerá amanhã? Você anda preocupado se você vai ficar doente ou não? Tudo isso são sinais que você precisa amadurecer. O que a Bíblia nos deixa de herança? Mateus capítulo 6, versículo 33. A partir do versículo 25, o que fala? Olhai para as aves dos céus, eles não semeiam, mas comem. Os lírios do campo, eles não plantaram e se vestem de uma forma maravilhosa. Nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir como os lírios do campo. E Jesus disse assim: não se preocupe com essas coisas, com o que há a ver de vestir, com o que há a ver de comer, com o que há a ver de beber. Sabe por quê? Porque a herança já foi consumada. Repete comigo: consumação. A partir desse momento, você precisa entender que essas coisas já foram supridas em Cristo Jesus. Eu quero falar de uma forma mais clara para você. Não vai faltar dinheiro para você pagar suas contas. Não vai faltar alimento na despensa da tua casa. A enfermidade não te assolará. O desespero não tomará mais conta de você. Porque a partir de hoje você terá maturidade. Deus trouxe você aqui nessa noite para transformar a sua mente. O que Romanos 12 diz? Oh glória, dá um glória, Vitor. O Vitor ama Romanos 12. Não se amoldem com o padrão desse mundo, mas renove a mente de vocês para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer que você viva uma boa, perfeita e agradável vontade. Mas sabe o que a religião ensinou para você? Deus é castigador. Sabe o que a religião ensinou para você? Se você errar, Deus vai pesar a mão em você. E você se relaciona com Deus não por amor e prazer, mas por medo daquilo que Ele pode fazer com você. E Deus não está mais irado com você. A Bíblia em Hebreus diz assim, que quando Deus olha para você, Ele não enxerga você. A Bíblia diz assim que Deus, quando olha para você, vê o sangue de Jesus aspergido em você. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Bem eu sei pensamentos que eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O desejo do coração de Deus é de levar você a níveis profundos na presença dEle, de prosperidade, de provisão, de crescimento, de multiplicação sobre você. Deixa eu explicar para vocês. Lembra Canaã? O deserto é a sombra. Deus está tirando pessoas do deserto e colocando sobre a realidade. Sombra, deserto, realidade, Canaã. Mas sabe qual é o grande problema? Tem pessoas que têm medo de entrar em Canaã. Quando eles estão chegando, Moisés manda 12 espias para olhar em Canaã. Os 12 vão lá espiar. Aí de repente eles veem que tinha cachos de uva que 2 homens precisavam segurar. A terra manava leite e mel. Mas sabe, eles enxergaram os gigantes e voltaram. Aí os 10 falam a Moisés: deixa quieto, não compensa. Vamos procurar outro lugar. O gigante vai matar a gente. O gigante é muito grande. Sabe qual é o problema de muitas pessoas nos dias de hoje? Estão focando no gigante da preocupação. Estão focando no gigante da depressão, da ansiedade. Estão focando numa sensação de falta que não é da vontade de Deus estar dentro de você. Às vezes a sua despensa está cheia, às vezes a sua conta a despensa está cheia, as contas estão pagas, e mesmo assim você está se preocupando. Sabe por quê? Porque você está olhando para o gigante. Mas havia 2 que a mente havia sido transformada, e eles olharam e falaram: Moisés, a gente vai comer aquele gigante que nem come pão. Moisés, as uvas precisam de 2 homens para carregar. A terra está manando leite e mel. Bora conquistar aquilo que Deus já nos deu.
Deus quer amadurecer você nessa noite. Quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 23, Deus cria o homem, e Deus não cria o homem para nada. Deus coloca uma característica no homem, e a característica que Deus coloca no homem é de governo, sabia disso? Deus diz assim para o homem: governe sobre os pássaros do céu, sobre os peixes do mar e sobre as aves da terra. A função principal de Adão e Eva era governar sobre a terra. A cadeira de domínio, de herança, era de Adão e Eva, do homem, da humanidade. Mas o que houve? O pecado. E quando eles pecam, eles colocam na consciência. Deixa eu falar isso para você. Às vezes o pecado não é para simplesmente você pecar, mas é para você perder a consciência de herança. Porque quando você começa a ter um complexo de inferioridade, quando você começa a se acusar, quando você começa a achar que você não é mais digno, automaticamente a sua fé é abalada e você não tem mais acesso à herança. E foi exatamente o que aconteceu. E o diabo falou o quê? Eles não estão mais na cadeira do governo, então eu vou sentar nessa cadeira. Aí o diabo vai e senta na cadeira de governo. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. A Bíblia chama o diabo de Deus porque o Adão e Eva, através do pecado, permitiram com que o diabo sentasse na cadeira do governo. Mas sabe qual é a boa notícia? Prestem atenção nisso. Veio um que era maior que tudo. Veio um que venceu a morte. Aonde está a morte, o seu aguilhão? Houve um que Deus o exaltou à mais alta posição, nos céus, na terra e embaixo da terra. E o nome dele é Jesus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. E ele veio e venceu o inferno e os seus demônios. E a Bíblia diz assim: tendo, pois, despojado todos os principados e potestades, feito um espetáculo público, ele triunfou sobre todas as coisas. E sabe o que ele faz agora? Ele foi o unigênito. Sabe o significado de unigênito? Único, gerado no Espírito. Depois de ser o unigênito, ele se torna o primogênito, o irmão mais velho de muitos que são gerados pelo Espírito Santo de Deus. E através disso ele faz agora nós filhos de Deus. A palavra que nós lemos diz assim: que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Sabe o que eu quero falar para você? Deus, ele não vai te abençoar. Sabe por quê? Ele não vai te curar. Ele não vai abrir uma porta de emprego para você. Ele não vai te prosperar, porque ele já prosperou, porque ele já curou, porque ele já abriu a porta de emprego. A Bíblia diz assim que Jesus, quando ele é assunto aos céus, quando ele sobe aos céus, ele se assenta à destra de Deus. Às vezes nós falamos assim: trabalha Jesus. Na verdade ele já trabalhou. Na verdade ele já consumou a herança para você. E agora ele está lá para que você simplesmente tome posse e desfrute daquilo que ele já te deu. Sabe, às vezes nós vemos, todos os meses nós tomamos a ceia. E sabe qual é o grande problema? A Bíblia diz assim: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, por não saber discernir o que é o corpo de Cristo. Sabe o que é o corpo de Cristo? Sabe o que é saber discernir? Tem muitas pessoas que vinculam esse texto com o pecado, mas ali vai muito além de pecado. Sabe o que é comer e beber indignamente? Comer e beber sem entender o que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sabe quando você come aquele pão significa? A Bíblia em Isaías 53 diz assim, que ele foi moído
pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava com ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você vai ser sarado ou você já foi? O texto diz o quê? O texto está no passado, presente ou futuro? O texto está no passado. Você já foi curado. E quando você come o pãozinho da ceia, está simbolizando, através de uma atitude de fé, que você já é sarado em Cristo Jesus. Ele venceu a enfermidade na cruz do Calvário. Para a glória do Senhor Jesus, nós estamos vivendo aqui tempos de cura. Aqui está minha querida Bárbara. Mês passado ela chegou aqui e eu fiquei sabendo que fazia 3 dias que ela não ia para a escola, que ela estava com uma bronquite asmática. A mãe preocupada. Quem não fica preocupado quando o filho está doente? Nós oramos para ela no nome de Jesus. Ela nunca mais teve crise. Está curada, para a glória de Deus. Esse dia chegou uma irmã aqui com cólica de rim, tinha sido internada também vários dias e não tinha. Ela já estava tomando remédio à base de morfina e não passava a cólica. Nós colocamos as mãos sobre a cabeça dela, ela foi curada imediatamente. Nunca mais teve cólica de rim. Eu posso passar aqui contando muitos testemunhos que Deus fez aqui já nesses 8 meses. Mas porque vocês são bons? Não tem a ver com a gente ser bom. Tem a ver com nós entendermos a obra da consumação na cruz do Calvário. O herdeiro, enquanto é menor de idade, embora seja dono de tudo, não se difere de um escravo. Tem muitas pessoas salvas que estão sofrendo, estão padecendo, estão andando como mendigos lá fora. Existe uma história que conta um testemunho que uma mulher, ela trabalhou como empregada doméstica durante dezenas de anos na casa de uma mulher milionária. E antes dessa mulher falecer, ela deu um quadro para ela. E ela levou e colocou no seu barraquinho. E diz que passou muitos anos depois que essa mulher já havia falecido, e o quadro ainda estava na parede. Um dia alguns irmãos foram visitar ela. E quando entraram, a mulher era analfabeta, não sabia ler. E ficaram encabulados com aquele quadro. Quando eles foram ler aquele quadro, era uma herança. E a herança da mulher tinha sido transferido tudo para ela. E em todos esses anos ela ainda vivia em um barraquinho passando dificuldades financeiras. E na verdade ela era milionária e não sabia. Essa ilustração é perfeita para a ministração de hoje. Tem muitas pessoas que têm tudo. Na verdade eu vou reformular, me perdoa pelo meu erro. Na verdade a humanidade, eles têm tudo. Porque Jesus não morreu por alguns, Jesus morreu por todos. A Bíblia diz assim que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Preste atenção na frase que eu vou te falar nessa noite. O inferno está cheio de pessoas que foram perdoadas, mas não entenderam a cruz do Calvário, ou rejeitaram e não fizeram. É tempo de nós não simplesmente recebermos a salvação, mas é tempo do Senhor levantar pessoas maduras que têm a sabedoria para administrarem a herança que Cristo já nos deixou. O herdeiro menor de idade, embora seja dono de tudo, não desfruta. Se eu der uma nota de R$200, o Ezequielzinho que está ali, ele vai amassar e vai colocar na boca e vai rasgar. Ele tem 4, 5 meses. Ele ainda não tem dimensão de valores, porque é um bebezinho. E no mundo espiritual está acontecendo a mesma coisa com filhos de Deus. Eles não estão tendo dimensão de valores porque não estão amadurecendo. Mas quando Ezequiel fizer 18 anos de idade, se eu der uma nota de R$200 para ele, provavelmente ele vai pegar essa nota e vai inteirar para tirar a habilitação dele.
porque ele já tem maturidade para entender o valor que uma nota de R$ 200 tem. E Deus trouxe você aqui nessa noite para colocar no teu coração noção de valores. O seu pai, ele é dono do ouro e da prata. O seu pai é aquele que chegou diante de uma multidão de 5.000 homens, sem contando mulheres e crianças, passava de 10.000 pessoas. E com 5 pães e 2 peixinhos, ele fez com que todos fossem alimentados. E aquele que ofertou os 5 pães e 2 peixinhos foi embora com 12 cestos cheios. Sabe o que é a herança de Deus? A herança de Deus tem multiplicação. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez o que Deus está colocando nas suas mãos, você tem falado é pouco, mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Comece a ter dimensão de valores, em nome de Jesus. É o momento de você amadurecer e começar a semear, começar a manifestar o reino de Deus sobre essa terra. É tempo de você começar a governar em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17, nós estamos caminhando para o final. Lá diz assim: a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, fará com que vocês reinem em vida. Sabe qual é o grande problema? A religião ensinou você que para você ser espiritual você precisa sofrer. A religião conta histórias bonitinhas. Ah não, porque fulano passou fome, mas estava de joelho orando. A religião ensina que se você andar num carrinho tudo velho, cair nos pedaços, tá tudo bem. Não tenho nada contra, amém? Já tive bastante. Minha mulher já empurrou bastante carrinho velho, caindo nos pedaços. Mas quando você entende o propósito de Cristo Jesus, da cruz do Calvário, você começa a entender que esses locais são locais de passagens, não de permanência, e que o que Deus tem para você é melhor. Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: o ministério que nos trouxe a morte estava escrito em tábuas, e havia uma glória tão grande, que Moisés, quando subia no monte, ele ficava 40 dias, ele descia o seu rosto, havia uma luz tão forte que ele precisava colocar um pano sobre o seu rosto. Tamanha glória, quanto mais o ministério da nova aliança, que agora fará com que nós caminhamos de glória em glória. Deixa eu profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Não há nada de ruim que está em você hoje que o Senhor não possa transformar. Não há situação impossível que Deus não possa fazer se tornar possível hoje. Não há batalhas, não há barreiras, não há situações que o Senhor hoje não possa transformar na sua vida. E se está tudo bem, Deus ele é especialista de pegar aquilo que está bem e melhorar ainda mais. Sabe, se coloque em pé por favor. Feche seus olhos por um minuto. Feche seus olhos. Mas pastor, por que você pregou sobre tudo isso? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Quando a Bíblia está falando de ceifeiros, não está falando simplesmente de salvos, mas está falando daqueles que estão disponíveis para proclamar o reino de Deus. Você consegue compartilhar aquilo que você tem, aquilo que você não tem, você não consegue compartilhar. Você consegue ensinar aquilo que te ensinaram um dia. Você consegue manifestar aquilo que foi manifestado em você. Lembra dos discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8?
receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deixa eu falar uma coisa para você, o Senhor hoje quer liberar sobre você um nível de unção maior, um nível de maturidade maior, para fazer com que a partir de hoje você comece a testemunhar e manifestar sobre o Evangelho de Cristo.